Organização e relacionamento. Muita gente pensa que Deus fala conosco através das organizações. Que essa é a maneira como Deus fala. Mas o ponto básico de Deus com o ser humano é relacionar-se com o homem. É falar com o homem através de relações e não de organizações. Hoje a gente pode ver que as organizações estão falidas no nosso relacionamento com Deus. Então a gente aprende que o fato fundamental para se relacionar com Deus é o quê? Relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Deus não quer governar esse universo sozinho. E quando ele fez o homem, as Escrituras registram que ele se relacionava com o homem. Deus ainda hoje quer se relacionar com o homem. Mas só que entre o homem e Deus ocupou um espaço a organização. A organização religiosa ocupou espaço. E ela se colocou entre o homem e Deus. E muitas se assentaram no lugar de Deus. Quando, se você focar as Escrituras Sagradas, você vai ver que Jesus disse: agora eu sou amigo de vocês. E qual é a razão fundamental pela qual Jesus disse: agora vocês são meus amigos? A palavra. A palavra. Jesus disse: tudo que eu tenho feito até agora foi feito conforme a vontade do meu Pai. Isto é, conforme a palavra do meu Pai. Eu só faço o que o Pai indica para mim. Esse é meu modo de trabalhar aqui na terra. Eu trabalho de acordo com o que Deus me mostra, o Pai me mostra. Aí eu faço. E então Jesus disse: as palavras que eu tenho não são minhas, são do meu Pai. É o trabalho de amostragem do Pai. O Pai, por palavra, mostrava Jesus Cristo. E assim Jesus Cristo trabalhava sobre a palavra do Pai. E fazia as obras que ele fazia através da palavra do Pai. Então nós vemos que a base de ação de Jesus Cristo é a palavra do Pai. Era o modo como Jesus se relacionava com o Pai, através da palavra. E a gente pode ver, ele lendo as Escrituras, ele falou: isso agora se cumpriu. Quando ele leu uma parte de Isaías, isso agora se cumpriu. O que quer dizer? A palavra de Deus se abriu para ele. E agora ele toma posse. Eu sou aquele que vim dar olhos ao cego. Ele assumia a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus que ele assumia? Notoriamente a Escritura Sagrada. Ele lia a Escritura Sagrada e quando ela se revelava para ele, ele assumia aquela postura. É o Pai me revelando. Então o método primordial de Jesus Cristo aqui na Terra foi um método baseado na palavra de Deus. Quando a palavra se abria para ele, quando ele tinha o entendimento da Escritura, ele dizia: é o Pai me falando. E foi isso que ele ensinou para seus discípulos. Agora vocês estão no nível de amigos. Porque eu passei a palavra do meu Pai para vocês. Vocês
conhecem a palavra do meu Pai. Através desta palavra eu atuei. Esses milagres que foram feitos. Por quê? Porque eu usei a palavra do meu Pai. E essa mesma palavra eu entrego para vocês. Vocês agora sabem como eu atuo. Por isso que vocês não são mais servos. Vocês são meus amigos. E quem é meu amigo é amigo do Pai. É amigo de Deus. Jesus nos promoveu a estados de amigo de Deus. E essa promoção foi devida a um relacionamento. Esse relacionamento tem por base a palavra de Deus. Então não temos que olhar como fundamento do nosso relacionamento com Deus as organizações religiosas. O nosso fundamento, a nossa base de nos relacionar com Deus é a palavra de Deus. Em outras palavras, a palavra de Deus é a Escritura Sagrada. Nós temos que ler as Escrituras Sagradas. Ela é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Com ela que nos relacionamos com Deus e não com organizações religiosas. Então, não organizações religiosas, sim a palavra de Deus. Como nós nos relacionamos com Deus? Através da leitura e meditação das Escrituras Sagradas. Ponto final. Vamos dizer sim para as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, e não para as organizações religiosas. Qual é o fundamento das organizações religiosas? O fundamento das organizações religiosas tem por base o interesse humano. Tem por base o interesse humano. Ele vê um ponto de vista e vai pegar passagens bíblicas para apoiar, fundamentar esse ponto de vista. E aí então ele cria uma organização, uma religião. É apenas uma linguagem a mais. Mas o projeto de Deus original não é a organização. O projeto de Deus original para com o homem é o relacionamento. Relacionamento direto com Deus. Esse relacionamento direto com Deus só pode acontecer através de um instrumento, a leitura das Escrituras Sagradas. E tem um outro instrumento, o Espírito Santo. Ao você ler a Escritura Sagrada, o Espírito Santo vai orientar você, vai falar a teu espírito, vai lhe dar revelação. E assim você vai ser um com a palavra e um com o Espírito. Esse tipo de relacionamento vai chamar o relacionamento original. Pois você vai receber da leitura das Escrituras a orientação, a iluminação do Espírito Santo. E você vai falar para aquele momento o que naquele momento o Espírito de Deus deseja para o seu povo, para a sua família e para você. Você vai ser semelhante àquelas árvores plantadas perto de grandes rios. Quando você se aliar às Escrituras Sagradas e ao Espírito Santo, neste relacionamento divino, você será alimentado pelas Escrituras e pelas revelações do Espírito Santo. É um plano vital, Você terá vida, você se conservará sempre verde diante de Deus. Com vigor vindo diretamente do alto, iluminado pelo Espírito Santo. Esse é o plano original de Deus. Deus enviou o Espírito Santo, ele está aqui. Ele veio para ficar. E ele habita onde?
Qual lugar, o território onde o Espírito Santo habita? O Espírito Santo habita no ser humano, mas naquele que fez uma opção de seguir as Escrituras Sagradas. Nesse e através desse, o Espírito Santo vai atuar. Então, vamos fazer a nossa opção correta, não a organização. Não a organização. Sim ao nosso relacionamento. Sim ao nosso relacionamento com a Escritura Sagrada e com o Espírito Santo. Este é o caminho seguro onde você vai encontrar sua real identidade com Deus. O caminho com Deus é feito por um relacionamento. Relacionamento com as Escrituras Sagradas. Relacionamento com o Espírito Santo. Pois tudo é feito através do meu Espírito, diz o Senhor. É por isso que ele disse que não habitaria em templos feitos por mão de homens. Já desde o início, a Escritura está dizendo não à organização religiosa. É por isso que participar de uma organização religiosa está sujeito a decepções. Não é o plano de Deus. Mas se você seguir o método relacionamento com a Escritura Sagrada, orientada pelo Espírito Santo, você aprender na escola do Espírito Santo, você vai sentir o calor, aquela quentura da voz de Deus dentro de você. O que nós precisamos é simplesmente saber ler. Saiba ler e pegue a Escritura e leia. E fale, Espírito Santo me ilumina. Vai lendo as Escrituras Sagradas. Você vai ver que de glória em glória, de revelação em revelação, o seu entendimento de Deus vai sendo ampliado. Até que uma hora, num dado momento, a partir de um certo tempo, nós já somos árvores que estaremos dando frutos. Aquele que participa de uma organização, às vezes passa 50 anos ouvindo a organização. E seu caminhar na fé, ele ainda é um bebê. Ele precisa de 3 vezes por semana ir na sua organização religiosa e tomar uma papinha, um sermãozinho. Aí se anima, vai dormir feliz, contente, como o Senhor é bom, o Senhor é bom. Ele vive de papinha em papinha. Tem 50 anos de igreja, 80 anos de idade, mas é um bebê espiritual. Não aprendeu a se relacionar com seu Deus. Não aprendeu como Enoque a andar com Deus. Deus e sua palavra são um. Você andar na palavra dele, praticar a palavra dele, você está sendo um com Deus. E isto vai te levar a uma estatura. E um dia você poderá chegar à estatura de Cristo. A estatura onde você vai começar a dar frutos. Pois a árvore só é completa quando ela chega à estatura de dar frutos. Enquanto a árvore não dá fruto, ela não chegou na sua maturidade. O fruto é a prova da maturidade. É uma boa nova, né? Organização e relacionamento. Vamos optar pelo relacionamento com Deus e não a organização religiosa. Vamos nos organizar em torno do relacionamento com Deus, através das Escrituras Sagradas e da orientação do Espírito Santo.